Não, o quadrado, né? Deixa eu ficar com isso mesmo. Acho que já chegamos, já estamos aqui. Tá. Deixa esperar o pessoal chegar. Tá. Eu vou entrar lá na página da Abrax, né? Vai aparecer aqui. Depois eu só vou compartilhar quando começar. Vamos ver aqui. Aqui está bem? Está. Já vai colocar, né? Esse aqui é frouxo de ficar torto. Quer dizer que não. Que ver essas armações estão. Aqui, vou ficar com isso. Tá, amor, deixa. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Tá. Aqui, vamos. Aqui. Dá para me ouvir direitinho? Sim, tá perfeito. Tá certo. Já tá. Já que já disseram que tá tudo certo. Queres começar? Tá. Se apresentando um pouco, Pode? né? Falando um pouco de onde tu estás falando. E primeiro eu quero te agradecer, né, por aceitar o convite. A gente ainda não se conhecia, já te ouvi falar, fiquei encantada com a tua fala. Né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão agora nesse momento com a gente, né, acompanhando essa live. E eu agradeço ao convite, né, feito pela... Ixi, que tá fechando aqui, calma. E agradeço ao convite pela Abrapso, né, obrigada, Crícia, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei muito feliz. Acabou coincidindo, né, com esse contexto, né, o convite foi feito na semana passada, e eu já estava vindo acompanhando, né, os dados sobre a questão da Amazônia e Marajó especificamente, e que nesse momento eu estou aqui no município de Breves, que ganhou essa visibilidade, mais uma vez, de forma não positiva, né, que eu digo, e que a gente vai, né, vestindo a camisa, a gente é conquistado, e eu me vejo hoje como uma mulher brevense marajoara, né, eu digo porque a gente vai se identificando muito com as bandeiras de luta e com o contexto que essa população vive, e que, infelizmente, né, tivemos essa triste coincidência, né, dessa visibilidade dada ao município, e eu estar aqui e ter sido convidada para participar dessa live, né, feita, um convite pela Abrapso, né, do Belém. Então, eu espero estar aqui conseguindo contribuir com vocês, né, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social, do campus de Breves, da UFPA, sou assistente social, doutora em educação, coordenadora de extensão do campus, e também coordenadora do programa Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade do Arquipélago do Marajó. E a gente justamente vem trabalhando, discutindo, né, dialogando, buscando dar visibilidade para essa região, não de uma forma negativa, mas positiva, percebendo também essa população enquanto um povo de resistência, de luta, e que cotidianamente procura reinventar
os seus modos de vida, mas que vem sido duramente atingida, né, por esse contexto cruel que a gente vive, de desigualdade, né, eu digo em todos os sentidos, não só social, político-econômica, mas territorial. Né? Seria isso, né, como apresentação eu faço, né, inicialmente, para iniciarmos o nosso diálogo. Sim. Mais uma vez eu te agradeço, né, ter aceitado o convite. Acho que vai ser uma oportunidade muito bacana para a gente dialogar e aprender, né? Aprender um pouco contigo, aprender junto com as trocas. Pode começar também a fazer a tua fala inicial, e aí a gente vou acompanhando aqui os comentários, algumas perguntas, e vou te repassando. Quando é interessante, né, como você me disse, que acabou conhecendo, né, pela live, né, do Observatório do Marajó. E naquele momento, como eu estava conversando com você antes, não havia nenhum caso ainda registrado no município de Breves. E aí eu digo que a gente que procura ter um conhecimento de totalidade, procura conhecer essa região na sua particularidade, especificidade. Infelizmente, naquele momento eu já tinha visualizado que isso ia acontecer, mas não imaginava que seria desse jeito. Em que menos de 2 semanas, 34 casos confirmados. Isso a gente está falando, né, de confirmações oficiais, mas teve outro estudo, né, da Universidade de Pelotas que disse que quase 1/4 da população já está contaminada. Então, eu só queria iniciar trazendo alguns dados, né, sobre o que a gente tem hoje. Porque quando eu me ponho a refletir sobre isso, eu não quero dizer, né, somente que isso é uma realidade do Marajó, mas é da Amazônia. O que a gente vem observando é como os municípios, estados da Amazônia vieram se destacando dentro dessa pandemia de uma ordem internacional e global. E a Amazônia, ela é internacional e nacional. Então, a gente tem que destacar 2 aspectos, né, sobre essa complexidade que é o território amazônico e o Marajó, e sobre as limitações que são colocadas, né, por essas políticas públicas que vão estar voltadas para essa região. Então, o que a gente encontra hoje, né, quanto debatimento dessa pandemia, nada mais é do que um desdobramento histórico do que essa população, do que essa região vem passando. E eu sempre destaco isso, né? A gente tem desafios e limitações que nos são colocadas no momento de garantir direitos humanos que profissionais do Sul e Sudeste não vão enfrentar. Talvez eles agora estão observando, né, o que seria isso. Eu não estou minorizando as problemáticas de outros locais, mas a gente tem que observar que, infelizmente, a Amazônia ela se constitui a periferia da periferia. E a gente vai observar violações de todas as ordens, né? Então, quais são os dados que eu quero trazer aqui? O Brasil hoje está com 374.898 casos confirmados. E aí eu sempre digo de a gente deixar claro as limitações dessas notificações, né? A Amazônia Legal, em que eu estou incluindo a Amazônia, por isso que a gente sempre tem que retomar, o professor Gonçalves mesmo já se referia a Amazônias, porque as pessoas pensam que é tudo igual. É a mesma coisa que eu queria dizer que o Marajó Ocidental é semelhante ao Marajó Oriental. Então, a Amazônia ela é um território complexo, de grande extensão, e que se constitui sim, um desafio de construir políticas públicas que consigam ser igualitárias e democráticas nesse sentido. Então, a Amazônia Legal hoje está com 97.512 casos confirmados, sendo 26%, né, do total do Brasil. O estado do Pará hoje já está, o dado que foi ainda fechou ontem, né, dia 25, de 28.600, início, né, 2.475 óbitos. Marajó, né, dentro do estado do Pará, possui 16 municípios, sendo esses 16 municípios, 14 estão entre considerado baixo IDH ou mais baixo, né?
saindo dessa conta, né, que ainda está considerado médio, Salvaterra e Soure. Então, o Marajó hoje está com 1.477 mil casos confirmados, 105%, e a gente não sabe até quando é isso, e a gente vai ver que Breves está com 463, e hoje já está atualizado com 55 óbitos, né? E já aparecendo no Jornal Nacional, né, a partir de outra pesquisa, que não foi essa, feita, né, dentro do nosso sistema de saúde, mas por uma universidade, a Universidade de Pelotas, que vai indicar que 25% da população já tenha tido contato, né, já tenha manifestado o Covid. Então, eu inicio também dizendo, dentro dessas indicações, que a pandemia do novo Covid-19 na Amazônia, ela vai nos impor desafios que não são somente na nossa saúde, eu digo não só a saúde quanto ao individual ou algo que esteja ligado ao nosso sistema de saúde, mas ela vai nos desafiar a pensar em novas estratégias, seja para a educação, seja para a proteção do meio ambiente, seja para a garantia da política de assistência social, seja, né, para a efetivação da proteção dessas crianças e adolescentes, e que recentemente, né, a ONU e a Unicef já se pronunciou, né, sobre os casos de violência doméstica por conta do isolamento, e a gente também vai observar isso, o caso de exploração sexual infantil, os casos de abuso. E como pensar isso dentro da realidade da Amazônia? Quando você me convidou, era para a gente falar, né, você destacou sobre a comunidade ribeirinha. Mas a Amazônia, ela é múltipla, ela é multifacetada, ela é um mundo, né, em que a gente vai ver populações ribeirinhas, populações quilombolas, indígenas, que o nosso ministro aí disse que não gosta, né, dessas populações indígenas, não gosta do termo populações indígenas. E quando vai surgir uma pandemia que inicialmente, né, ela foi subestimada porque pessoas que tivessem histórico de atleta não poderiam pegar. Que até então, as pessoas que seriam atingidas, e isso aconteceu na Europa, queriam atingir pessoas idosas. Mas o Covid, o novo Covid, ele vem aí, eu digo, não para revelar o caráter desigual do nosso país, mas sim para reafirmar essa desigualdade. Porque o que falar de pessoas que não têm o histórico de atleta, né, mas tem um histórico de fome, de subnutrição, de pobreza extrema, pessoas que têm um histórico de não terem acesso à água potável encanada, pessoas que não têm disponível uma estrutura de esgoto sanitário adequada e eficiente. O que falar do sistema de saúde, dessas pessoas que têm um sistema, que tem um histórico de afastamento dos centros de saúde? E hoje, né, eu digo que não é uma grande surpresa a gente ver um sistema em colapso. A gente vai ver várias medidas, né, para poder justamente inibir esse quadro, mas não querendo fazer, né, como eu falei, a boca do inferno, né, de querer prever, porque a gente não está prevendo nada, mas é justamente da gente conseguir reavaliar e refletir sobre essa situação, observando que países como a China e a França tentaram o retorno e não conseguiram. E a gente está lidando com um vírus que ainda não tem cura. Então, como pensar isso, né? Eu via muitos meus colegas, né, educadores, falando como pensar em retorno e que tem que tomar medidas adequadas. Foi até minha colega Joana Coutinho, que ela é doutora em educação, minha colega no doutorado em educação na época, em que ela fez isso, e é fundamental a gente ficar atento a escolas que são completamente sem estruturas. O banheiro extremamente inadequado, sujo, e a gente está vendo que é uma pandemia que, para poder ser enfrentada, ela precisa de máscara, precisa de álcool líquido, álcool em gel, precisa de cuidados que são muito específicos e que a nossa população não consegue ter acesso a isso. Recentemente também vi o vídeo, né, das crianças na China, em que saiu, limpou. É feito, né, todo um processo de limpeza logo na entrada da escola. Então, como pensar isso aqui
na Amazônia. E aí, como pensar também em modelos de educação EAD na Amazônia, em que, como eu já tinha falado para você, olha, eu não tenho certeza que vai funcionar, porque o nosso sinal de internet não é muito bom. Eu falei, a Fátima Bernardes, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, sei, o sinal não estava funcionando, imagine aqui. E aí a gente vai ver o quê? Um completo desconhecimento dessa realidade. E aí eu vou dizer que um auxílio emergencial vai chegar para famílias ribeirinhas que estão a 12 horas do centro da cidade. Se a gente for aqui justamente dentro mesmo do território Marajoara, se eu quiser de Melgaço para outra, dentro do próprio município de Melgaço, para chegar a outra ilha, isso aconteceu mesmo de experiência de alunos nossos, que também são professores, de levar 12 horas de lancha ou de navio. E aí, nesse caminho, não funciona sinal de nada. Então, a Amazônia, ela é um grande local de desafios para a gente poder pensar essas políticas públicas. E aí, infelizmente, isso vem revelando o que muitos outros estudiosos já falavam. Existe um fator amazônico, que se a gente não conhecer muito bem essa região, a gente não vai conseguir efetivar políticas públicas. Certa vez me perguntaram também, né, como é que a gente pode ajudar essas comunidades, justamente pelo contexto de privação que elas estão passando, né, e pensar como o sistema de saúde e assistência pode fazer isso. Falei, olha, talvez nesse momento, o mais seguro, o melhor que a gente está fazendo para eles é nem ir até lá. Recentemente também já saíram matérias que a Amazônia, mais uma vez, não só, digamos, não a Amazônia, mas o Brasil, indo na contramão, né, de acontecimentos globais em que há uma redução da poluição. No Brasil, enquanto no nível mundial a previsão é de 10% de redução, no Brasil é 6% de aumento. Porque enquanto nós estamos em isolamento, os invasores estão aí, os grileiros, o desmatamento da Amazônia está aumentando. Então, quando eu estou falando sobre isso, sobre esse vírus, eu estou falando somente de mortes por Covid. Mas eu digo morte de subjetividade, quando a gente vai falar sobre os quadros de abertura para todo tipo de violência que está acontecendo. A gente vai ver também pessoas que... Essa que é a diferença, né? Porque a gente não tem vias de saída somente pelas estradas, mas os rios, né? Os rios são as nossas ruas. E não está tendo também fiscalização. Está vendo pessoas daqui de Brejo, voltando, digo, não só em Brejo, mas também municípios vizinhos, indo para Manaus, indo para Macapá, e lá também está muito grande a incidência do Covid. Seria bom, acho, se vocês têm alguma pergunta, né, do que eu posso estar ainda destacando, que a situação ela não seria tão simples, né, como a gente imagina. Como pensar tudo isso dentro desse contexto em que a gente vai ver que em fevereiro foi noticiado um primeiro caso em São Paulo, e daí a gente vai ver agora, nesse período de maio, do jeito que está. O outro caso também, né, até mesmo o André Guimarães, né, um pesquisador do INFAM, indicou que a gente ainda vai ter outros casos, justamente por conta do desmatamento, causando crises respiratórias, no período de maio, especificamente, porque é o período do verão, da seca, não vai ter tantas chuvas assim, e vai atingir populações indígenas. E dentro desse período de maio, agosto, é a previsão do pico no Brasil. Eu digo, é um contexto assim, que a gente jamais imaginou que iria passar. E as nossas populações elas estão totalmente desprotegidas. Isso que a gente não vai ver ainda pessoas também querendo evangelizar. Eu digo, médicos, profissionais da área da saúde estão se tornando vetores da pandemia. A gente vai ver que são pessoas que não têm qualquer tipo de proteção a um vírus tão pesado como esse. Justamente por conta daquilo que eu já falei, desse histórico de subnutrição, de pobreza, de ausência de água encanada e potável.
se quiser falar mais alguma coisa. Dentro dessa lógica que tu vês, tu vem falando e fiquei pensando, né, nessa questão do fator amazônico e de medidas que vêm de fora para pensar uma realidade que é muito difícil alcançar, uma realidade que se desconhece, inclusive, né? Quando a gente vai falar de Amazônia, às vezes vai se falar no máximo da floresta, pouco se conhece as populações que ali vivem, que aqui vivem, né? De modos tão diversos, né? Então, como dialogar pensando a partir do território, né? Construção de medidas de cuidado a partir dessa realidade de descaso de saneamento básico, né? De acesso ao básico, que é fundamental para combater o vírus, né? Para combater a propagação do vírus. Como é que tu percebes isso? Alguma iniciativa, tanto do poder público quanto iniciativas mesmo, né, da sociedade civil, para conseguir alcançar essa população pensando a partir do próprio território, já que é muito difícil a gente acreditar, assim, digamos assim, que possa vir do poder, né, central um direcionamento que pense a nossa realidade, né, e as suas especificidades. Quanto a isso, eu acho também importante divulgar as ações que o campus, né, universitário do Marajó, aqui em Breves, e que a gente já vem iniciando, a Faculdade de Ciências Naturais, produzir álcool em gel, distribuir para a população. Fizemos, né, também uma campanha de arrecadação econômica, financeira para poder confeccionar máscaras para os profissionais da saúde e outras também para a população. A gente vê essa importância da universidade nesse sentido, né, da gente estar observando justamente essa fragilidade da nossa população, e a gente vai se articulando, né, as outras instituições que compõem, né, a rede de proteção aos direitos humanos. Até porque, mesmo que a gente tenha essa limitação eu digo que é uma limitação do trabalho remoto, a gente vai procurando, né, se organizar em medidas que possam justamente realizar o planejamento de novas ações. E aí, né, eu fico pensando em todo o processo que a universidade pública hoje vem passando, né, os ataques, eu digo ataques financeiros também, em restrições, de como a gente pode, né, estar pensando, porque é claro que esse debate hoje da pandemia, né, causada pelo novo Covid-19, ela vem revestindo todo um caráter ideológico. E a gente, digamos, teve um número considerável, né, de adeptos ao governo que está aí, e as pessoas ainda não estão acreditando. E isso acontece também aqui em Breves. E aí a gente vai ver um governo que não acredita na agricultura familiar, que não quer apoiar os pequenos empresários dentro desse contexto dessa pandemia. E mesmo assim as pessoas são apoiadoras deles. Se a gente está falando sobre isso, é justamente porque a gente quer se manter contra. É um contexto, né, eu digo, foi trabalhoso isso, porque desde a primeira vez, estou de olho, né, nos boletins do Covid aqui no estado do Pará e no Brasil, para poder fazer esse comparativo, né, do contexto brasileiro, dos municípios da Amazônia Legal, incluindo o estado do Pará, e ver o Marajó dentro disso. Não é um trabalho fácil, porque de uma semana para outra, na verdade, dentro de 2 dias, já mudou tudo. E a gente está vendo que tem isso, né, na questão Tem um fator também, né, da questão de ser um teste que não é barato, dificilmente a gente está encontrando nos nossos hospitais, e que as pessoas estão se tratando do jeito que podem. Hoje mesmo, né, hoje não, né, essa semana, nesse mês, as pessoas tentando, né, fizeram uma pesquisa, mostrar que não é para tomar um chá de jambu. Outro caso era de uma senhora, né, tenho alunos também que falaram que estão com todos os sintomas, mas preferiram não fazer o exame, até porque municípios como Melgaço não estão realizando. Então, não está realizando? Não. E é isso que a gente também tem que ver. Breves. Qual é a situação de Breves? Teve uma demora de 18 dias para a entrega do hospital campanha,
E ela é a cidade polo dessa região do Marajó Ocidental. E que muitos municípios, aí eu digo, na época, quando a gente começou na UFPA, né, a adotar, né, o isolamento social, municípios, por exemplo, como Curralinho, não tinha entrado ainda. Uhum. Houve uma demora. Eu acredito que as pessoas ainda não estavam sabendo como lidar com algo muito novo. Sim. E a gente tem uma população que é muito cheia de fé, né? E acredito que nada vai acontecer, nada vai atingir. A gente vê isso. É uma população que procura suas estratégias de resistência para algo que é tão desconhecido. E aí acaba, né, dando brecha para certas situações. Assim como também uma vez uma moça no hospital, né, que ela me falou que uma senhora de 60, 50 anos veio, né, quase de uma ilha próxima já de Macapá, veio para cá, para Breves, para poder fazer fisioterapia. Acreditava, né, que era fisioterapia, mas ela já estava com uma luxação muito grave. E que essa senhora passou 20 dias tratando isso com andiroba. E essa senhora, já com essa situação grave, pegando um navio clandestino no momento de sinalização de uma pandemia. Então, essa população, ela está muito exposta. Não tem como a gente não perceber a gravidade disso, das dificuldades que a gente vai ter para poder lidar com isso. Eu tenho uma pergunta aqui que é um pouco do que estavas falando, mas eu vou colocar aqui. A Bruna Cruz perguntou se tu sabes como as redes estão reagindo a esse cenário complexo de riscos. Existem redes comunitárias de solidariedade, proteção e avanço? Há quantas andam a resistência a esse processo devastador? Olha, eu digo dos meus amigos mesmo, né, que já trabalham um bom tempo de militância. Deu uma travada. Oi? Voltei? Voltou. Estão adotando a campanha, e assim eu também faço, né? A gente está procurando do jeito, né, que a gente pode, ou seja, transferindo, doando dinheiro, ou mesmo comprando alimento para essa população, e observando como é que eles estão se organizando. E eu digo, e é isso, a gente vai ter que ajudar, né? Eu digo, se isso já era feito antes dessa pandemia, agora o processo é da gente fortalecer mesmo isso. É como tu falaste, né? A pandemia, ela não revela, né? Ela não mostra, ela não criou algo novo, né? Tem, claro, algo novo do vírus, mas ela revela, reafirma as nossas desigualdades, né? Que na Amazônia, com um histórico de negligência, né? Muito grande. É porque falaste dos navios clandestinos, né? Dos rios, né? Desse transporte. Como é que vocês têm percebido isso, também essa outra disseminação? Os médicos estão vindo de Belém, então, de Belém para Breves, que falaste também da equipe de saúde como um possível vetor, porque não tem uma equipe de lá, né? Geralmente são profissionais que vêm das metrópoles para o município, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, eu vou falar da minha própria experiência também, né? E do indicativo quanto a isso. Quando a gente entrou em isolamento, por exemplo, eu optei por não sair daqui de Breves, né, justamente porque a gente já tem um trabalho aqui, eu moro aqui, e eu também não queria me expor ao risco, né, de pegar uma embarcação dessa, sendo ou não clandestina, e pegar no caminho. E quando eu adoeci, né, fui procurar ajuda, não tinha médico aqui em Breves. E aí tinha alguns médicos, né, e eu digo que se arriscando mesmo, né, se comprometeram a fazer visitas, né, eu digo, uma vez por semana ou por mês. E uma dessa, né, a médica, né, que me ajudou, falei, ainda bem que eu encontrei uma médica aqui, porque eu estava com muitas dores, né, nos rins mesmo. E ela adoeceu, ela mandou mensagem que ela pegou o Covid, porque ela estava tentando sair escondida, né, para poder atender.
e outros municípios daqui, próximos de Breves. O contexto é esse, né? Eu digo, e aí, porque não tem médicos próprios, isso fora do jornal, né? Que seja mesmo daqui. A situação é essa. A Bruna está falando aqui que seria legal depois, se tiver como repassar as informações dessas campanhas, né? Para a gente poder publicar nas nossas redes também, de repente fomentar, né? Por mais essas colaborações possíveis. Tu tens visto também uma mudança a partir agora dessa visibilidade nacional, que ganhou também desde ontem, mas alguma repercussão por aí, alguma outra medida de cuidado, alguma outra iniciativa do poder público, né, ou da dinâmica da população? O que é que tu tens percebido por aí? Ainda na semana passada, né, eu participei de uma outra live e eu estava falando daqui de Breves. Breves estava atrás somente de Belém e Ananindeua. Então já mostra que os números, né, já estavam dando sinais. E se a gente for comparar Ananindeua e Belém com Breves, nisso, né, mesmo com o pronunciamento, né, do governador do fim do lockdown ainda na segunda, mesmo assim adotaram, né, optaram a uma solicitação dos comerciantes do município para que voltassem ativa. E aí passou isso mesmo, né, nos jornais daqui de Belém, do Pará, do Brasil, como a população agiu. Hoje, por exemplo, até fechei as portas porque parece como outro dia qualquer. Eu moro na principal e é carro, é moto, pessoas caminhando, lojas de roupa estavam lotadas. As pessoas, eu digo não só as pessoas, mas também os gestores daqui ainda não perceberam a gravidade de uma doença como essa para uma estrutura que a gente tem. Quer dizer, uma estrutura que a gente não tem, na verdade. Ainda não perceberam a gravidade da situação. Isso se constitui uma irresponsabilidade. Mas, como já foi dito, né, quem acompanhou os jornais viram, né, que o Ministério Público Estadual entrou, né, com um pedido, né, de um posicionamento, né, do próprio município diante disso. E são desavenças que vão acontecendo, né, e as pessoas fazem com que as pessoas ainda não compreendam, eu digo, não acatem a essas medidas. Antes, né, quando foi no 1º de abril, as pessoas estavam falando, mas estão morrendo de sarampo e catapora, e ninguém está falando nada. Realmente, né? Mas se a gente for ver o grau, né, da gravidade dessa outra doença, ela é muito maior. Foi feito, né, muito de campanha. Como eu falei também, que você deve ter assistido lá na época da live do Observatório do Marajó, até mesmo essas campanhas, elas têm essas limitações. Elas acabam não atingindo, né, não alcançando aquelas pessoas que estão mais distantes, ou aquelas pessoas que não têm acesso a uma TV, não têm acesso a aplicativos, redes sociais, para poder compreender que está tendo campanha de vacinação. E agora eu fico pensando, como que vai ser no momento, né, se descobrir essa vacina? Como é que vai ser feito? Como que chega para essa população, né? Tem como voltar um pouco, assim, sobre a própria estrutura básica, assim, talvez para quem não conhece um pouco dessa realidade marajoara, né, quando tu diz, assim, da estrutura que a gente não tem, né, um pouco sobre essa realidade. Tá ali. A gente tem aqui o Hospital Regional, né, que foi, se não me engano, acho que ele foi inaugurado uns 2 anos atrás. Existem as UPAs, né, os postos de saúde, mas se a gente for ver aqui dentro, né, dessa configuração do Marajó, a de Breves é melhor. Né? Tanto que a gente vai ver que muitas demandas, né, de outros municípios são atendidas aqui. Só que tem demandas, né, a alta complexidade que não consegue ser atendida. E nós, eu digo assim, que nós, enquanto professores, eu digo, somos oriundos de Belém, eu
de outros municípios, outros estados, a gente acaba se propondo, né? A gente se arrisca mesmo, né? E eu digo não só nós, mas também a população. Caso não consiga atendimento aqui, vai sair daqui, né, do navio 12 horas gritando de dor. Essa é a distância, né, de o que a gente ainda não conseguem perceber. Às vezes as pessoas acham, né, por exemplo, que tudo Marajó é igual, que Breves é perto de Soure. Não é, né? E aí, agora, né, que foram, né, se eu não me engano, não me lembro muito bem, se foi em Salvador, acho que foi em Soure, que inauguraram o hospital de campanha de lá. Então, a extensão do território amazônico, né, ela é muito desafiadora, né, para os nossos gestores, que se a pessoa não tiver o mínimo de preparação para poder lidar com isso e compreender o que é a Amazônia, ela não vai conseguir perceber. Tem pessoas que acham que a Amazônia, o Pará, é só Belém e Ananindeua. Não entende, né, as dificuldades que esses outros municípios enfrentam. E eu me lembro, né, quando eu vi, né, no jornal, demoraram para perceber que essa pandemia havia como se fosse uma cacetada dos municípios do interior. Claro! Se antes já não tinha estrutura para doenças, né, e outros tipos de situações que a gente tinha conhecimento, imagine algo como isso. E aí, né, é um vírus tão cruel que ele vai passar como? Pelo espirro, por alguma superfície contaminada, e as pessoas não conseguem ainda perceber ou visualizar isso. Isso não entra, né, ainda muito no contexto, que é aquilo que a gente estava falando, né, desse território, de uma outra cultura, de uma outra, né, que estratégias poderiam ser possíveis para dialogar de acordo com a realidade das pessoas, porque se a gente só exporta algo, só importa, né, uma recomendação e não faz porque aquilo tem aplicabilidade, né, teve um post que circulou na internet de uma moça aqui em Belém mesmo, na época das cheias, que ela estava com a máscara e o álcool em gel, e dizia, tá, tô com a máscara e o álcool em gel, e olha a estrutura que eu tô aqui no meio da cheia, né, com a água até a perna. Então, que lógica, a gente precisa entender a lógica das cidades, dos territórios, né, para conseguir pensar uma política pública eficaz, uma orientação eficaz, né, para esse autocuidado. E estrutura básica, né, como você estava falando. Você vai precisar do álcool em gel, de higienização básica, mas aí não tem acesso à água na torneira, né? Não tem ao esgotamento sanitário, não tem acesso. Os piores índices de saneamento básico estão no Marajó, inclusive, né? Alguns piores índices. E é isso, né? Porque pra gente isso reflete na vulnerabilidade. Exatamente. Por exemplo, a história sobre a questão do IDH dos municípios de Marajoara já vem sendo dito há muito tempo. E aí eu digo que é um território cercado por águas, mas a população sofre porque não tem água potável para consumir. Já cheguei a visitar comunidades em Melgaço, em que a água, né, as pessoas não tinham nem acesso a hipoclorito, porque já fazia muito tempo que o agente de saúde não ia até lá. E aí elas usavam o conservador, né, que é uma substânciazinha lá, e pelo lado da água do barro abaixar, achava que estava própria para consumir. A gente vai ver, né, eu digo não só o Marajó, mas localidades mesmo da Amazônia, que se compara a uma situação no início do século XX no estado do Pará. A situação, né, da desnutrição, de crianças ainda com vermes, que já tinham sido superadas há muito tempo, ainda aqui, crianças com problema de pele. Então, como é que um corpo, e eu agora vou falar de corpo, né? Como é que um corpo como esse vai poder lidar com um vírus tão cruel como esse? Então, tem como eu dizer, né, chegar em rede nacional, falar que é uma gripezinha, que quem tem histórico de atleta não vai pegar. É muito desconhecer a nossa realidade. A gente precisa ter uma noção, né, e eu digo, precisa estar aberto, né, porque mesmo quem tem pessoas que não conhecem a realidade, mas está aberto para poder compreender isso. E as outras que não estão abertas para entender isso?
Eu só queria citar aqui, né, algo, né, sobre esse território, né, da Amazônia que a gente está falando, porque é muito bom a gente conseguir fazer essa compreensão dentro, né, também de uma perspectiva, eu digo, que seja muito mais igualitária, percebendo esses marcadores sociais que vão passar por essas problemáticas. Que a gente vai dizer que é a questão de gênero, é a questão étnica, é a questão de classe, e também a questão territorial. A questão territorial vai nos passar bastante. Nós que somos da Amazônia, a gente sempre vai passar por isso. Então, é um território de dimensões continentais, né, que vai abranger 9 países da América Latina. A gente vai ver também que locais como Suriname estão enfrentando isso que a gente está enfrentando, porque as pessoas estão, sim, ultrapassando as fronteiras, e não há nenhum tipo, né, de fiscalização, em que o Brasil possui 45% da extensão geográfica. E a Amazônia brasileira, por isso que eu falei, né, eu fiquei na dúvida, eu boto a Amazônia paraense ou a Amazônia marajoara? Mas que se o Marajó passa pelo que vem passando hoje, e é histórico, né, algo de 10, 20 anos atrás, é porque faz parte desse território amazônico. Travou de novo? Jaqueline? Vamos ver se Jaqueline volta. Opa, voltei? Voltou. Calma, acho que ainda tá voltando. Tenho da Kícia. Mônia, ela travou? Eu também. Tá, eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo agora. Tá. Mas foi a nossa internet? Acho que foi. Mas acho que agora voltou melhor. Tá me ouvindo, Jaqueline? Jaqueline? Deixa eu tentar mandar mensagem. Gente, vocês estão ouvindo a gente aí? Acho que travou. Vou tentar chamar a Jaqueline de novo. Tá. Eu vou chamar a Jaqueline aqui de novo. E ela saiu, que acabou travando aqui a internet. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Mandar o convite para ela, para a gente tentar resgatar aqui a Jaqueline. A Jaqueline já tinha comentado com a gente, né, no começo da live, como o sinal em breve estava bastante complicado, mas a gente ia tentar, né, até conseguimos um bom período. Eu mandei de novo o convite, eu estou aguardando aqui ela aceitar. Vamos aguardar mais um instante. Tem algumas perguntas aqui.
Aqui. Acho que conseguimos voltar. Estamos de volta. Acho que eu nunca caí tanto na minha vida. Estava falando, né, sobre esse território da Amazônia, não quero só especificar algumas coisas, né, delinear alguns pontos, né, e esse território, né, tem dimensões continentais, por exemplo, como a professora Edna Castro vai chamar o grupo, né, dela, né, vai indicar como Pan-Amazônia, em que vai compreender 9 países da América Latina, que o Brasil possui 45% dessa extensão geográfica, e a Amazônia brasileira, ela corresponde a 60% do território nacional. E quando a gente vai ver, né, quando vai caracterizar a Amazônia Legal, a gente vai perceber que tem 9 municípios, 9 estados, né, incluindo todos da região norte e parte do nordeste, que é o Maranhão, e do centro-oeste, que é o Mato Grosso. Então, a gente vai perceber, quem teve a oportunidade de conhecer os locais, são locais com dinâmica completamente diferente. E é a mesma maneira que eu queria indicar para vocês também, que a gente vai perceber que o Marajó ele também vai ser diferente. Tanto que a gente vai perceber que dos 16 municípios, 14 estão, né, com os piores IDH. Não que o outro esteja tão bem assim, mas a gente vai perceber que até isso, né, gera desigualdades. E que a gente precisa perceber, né, isso dentro, né, discutir essa situação dentro dessas particularidades e perceber quais são as possibilidades das políticas públicas que a gente tem, conseguir atingir essa população. Então, é por isso que eu digo, né, que o Covid, ele nos põe desafios que não são só para a área da saúde, é para todas as nossas políticas. Até porque quando a gente percebe que nós somos sujeitos completos e integrais, que a gente precisa ter, sim, políticas que sejam intersetoriais, políticas que sejam interprofissionais, políticas que sejam realizadas em rede, dialogadas, em que a gente possa compreender todas as instituições e todos os gestores públicos dentro de uma mesma agenda. Sabe o que está acontecendo no país? O país está dividido. E a população também está. Então, como é que a gente consegue pensar estratégias coletivas e que precisam ser unificadoras dentro de um contexto como esse que a gente está passando? Eu digo que a gente está com uma população que ela está acompanhando uma novela todo tempo, né? Eu estava lendo uma matéria sobre isso, em que a gente está trancado dentro de casa e está vendo todo o tempo. É perigoso, não é perigoso? É perigoso, não é perigoso? Aí agora, quando descobriu que é perigoso, tem aí um remédio para usar. Aí tá dizendo, não, esse remédio não é para usar. Tanto que o Brasil já está liberando em casos confirmados. E a perspectiva é que piore. E agosto, né, a previsão já é de um pico. Eu tinha até anotado aqui, eu não encontrei, no período de agosto, a gente vai ver uma alta nesses casos confirmados. Mas em nenhum momento... tá. A previsão de mortes até agosto no Brasil vai ser de 125 mil pessoas. E eu fiquei pensando, será que vai ser só isso? E eu estou falando só isso, né, no sentido de desvalidar a vida das pessoas, mas é no sentido de quê? Porque o nosso país não está tomando medidas que sejam realmente efetivas. Porque eu acredito, do jeito que está indo as coisas, as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade, a gente não tem gestores públicos que estão realmente assumindo a responsabilidade diante dessa pandemia, que as pessoas ainda estão achando que isso vai se resolver de um dia para a noite. Não vai. Não vai se resolver. Então, e eu me pergunto, desses 125 mil mortes previstas até agosto, quantos serão da Amazônia e do Marajó? Então, e eu sempre tomo cuidado para não trazer, né, considerações que sejam ou fatalistas demais ou querer prever futuro. Não tem como, claro não. Mas é de perceber que a gente ainda não sabe o que é isso realmente. A gente não sabe quais são as consequências reais disso, porque ainda não terminou.
E parece que a gente entrou num filme que não termina, porque a gente achava inicialmente que ia durar 2 ou 3 meses. A gente já está entrando no 4º mês já, no 3º mês. E eu vejo que, se não tiver vacina, isso vai ficar até quando? Até novembro? Quando é que alguém vai poder dizer para a gente, olha, agora está seguro, vocês podem sair em massa? Jaqueline, tem mais algumas perguntas aqui para ti. A Fernanda, né, tá perguntando como está sendo o acesso ou não das pessoas das ilhas ao benefício da Caixa, já que tem as questões da tecnologia, né, da internet, e o cadastro é todo online, tendo em vista que esse benefício é pensado numa política macro, sem levar em consideração as especificidades regionais. É como eu já tinha mencionado, né, que essa lógica de entrada e saída é o principal fator de disseminação da doença. Porque não temos material suficiente. Chegou o momento, eu digo, se em Belém, acho que na primeira segunda semana, né, de anunciarem já o isolamento social e de que era uma pandemia, né, pela OMS, já estava faltando álcool em gel. Aqui vocês já imaginam, né, o que aconteceu. E aí eu comparo também, por exemplo, isso está acontecendo também com as populações indígenas, que essas populações indígenas também estão saindo, né, das suas aldeias para poder ir, né, até as cidades, né, os centros, para poder pegar o seu benefício ou pegar algum tipo de serviço, utilizar, e está voltando para contaminar, né, ali as suas famílias. Isso está acontecendo aqui também, porque, por exemplo, quando a gente estava vendo que estava se concentrando somente aqui no centro, as pessoas, no momento de saída, né, de seus locais de moradia, estavam ali protegidas. A partir do momento que vem para cá, para poder amontoar essas filas, né, da Caixa Econômica, estavam ali já tendo contato com o vírus. E aí, como a gente pensar isso, né, quando muitas pessoas, eu digo até mesmo quem tinha acesso à internet, tinha os seus smartphones, tem um conhecimento, sabe como utilizar essas ferramentas, estava com dificuldade. Imagina essas pessoas que não tem nem noção de como se mexe no WhatsApp. E o único meio de comunicação, de informação que eles têm são as rádios, porque nem TV tem, de repente. Assim, até dificuldades que a gente teve aqui na transmissão, né, de sinal em breve de que é a cidade polo do Marajó, né, como é que, digamos, como isso chega, né, para o interior da região, né? Isso. Se não tem sinal, não tem não faz parte, essa tecnologia não faz parte da lógica de vida, né? Então é uma política que não pensa, né, como a Fernanda colocou, né, não pensa a regionalidade, né? Não, é difícil para a própria periferia do centro do país, né? Se a gente for pensar para as periferias do centro, já é complicado, né? E pensar a nossa região, as pessoas nos interiores, né, nos rios. Tem vários comentários aqui, perguntas, deixa eu dar uma lida aqui. Eu já estou me perdendo um pouquinho, mas eu vou me achar. Aí a Bruna comenta, né, que até para ter informações seguras para se basearem no desafio, com toda a confusão gerada por notícias falsas, né, a falsa sensação de proteção, que no fim das contas basta para muita gente, né, para seguir sua vida sem maiores preocupações. Né, aí a Fernanda comenta sobre essa regionalidade, né, e da importância de se articular a rede básica de saúde com ações dos ACS, né, do saneamento básico, aquilo que eu estava falando, né, da rede. Eu vou passando aqui no geral, e tu vai anotando aí para ir comentando. Mas eu fico pensando também nesses agentes de saúde hoje, sem o equipamento. Sim. Então, como é que eles vão fazer? Eles estão se colocando em risco e colocando as pessoas também. Então, eu vou falar para essas pessoas irem fazer algum trabalho nessas comunidades? É injusto. Eu digo, é romantizar demais também.
A partir do momento que a gente não tiver uma estrutura eficiente, realmente real de proteção quanto a isso, então não tem como a gente falar nessa saída, né? Porque eu digo, qual é a principal dificuldade, né, hoje, especialmente da política de saúde, é que ela diz que ela vai sair do muro dos hospitais, que ela vai até Jaqueline? de isolamento social. Oi? Voltou. Oi, que deu uma voltei. travada. Voltei? Voltou. Voltei? Crista? Tô te ouvindo. Foi a minha? Crícia? Oi, tá me ouvindo? Tá, dá para me ouvir? A gente já consegue te acompanhar. Dá. Quando a gente está falando de uma das principais propostas de prevenção contra o Covid, isolamento social, porque essas pessoas continuem em suas casas, seria necessário a gente pensar assim no sistema de saúde, que seja todo planejado, reinventado, para poder acompanhar essas pessoas nas suas casas. Mas eu não posso cobrar isso dos profissionais da saúde, porque eles não está sendo garantido o direito à vida para eles. Para que eles também possam garantir o direito à vida de seus familiares, o direito à vida, o direito à saúde. De como é algo tão cruel, né, e complexo, que às vezes, e eu digo isso, né, que no início todo mundo falava, são os heróis, romantizando uma situação de sofrimento, né? E a gente também tem que pensar nesses profissionais da saúde da região amazônica, porque assim como eles são vetores, eles também estão ali correndo risco de adoecerem. É justo isso? Aí, mais uma vez, a gente vai ver mais um ministro dizendo que não tem como premiar soldado, acho que foi soldado que não venceu a guerra. Como vencer uma guerra em que ele já entrou perdendo. Crícia? Oi, tô te ouvindo. Jaqueline? Tá me ouvindo? Caiu aí? Tô te ouvindo. Oi. Tá, voltou. Caiu um pouquinho. Ó, deixa eu ler aqui mais algumas perguntas, né? A Paula Paracauari voltou. Tá. Ela coloca assim: no nosso Marajó, estamos na luta com o coletivo Marajó Vivo. A Bruna vai falando sobre como é importante pensarmos como Amazônia e nos implicarmos como Estado, né? Que é o teu convite, é pensar essa Amazônia, pensar uma Amazônia paraense, né? Também tem as suas especificidades. Uma Amazônia também não é uma unidade, né? Deixa eu ver aqui. Aqui as meninas do núcleo comentaram como abraço, assim, muito obrigada, Jaqueline, por nos ajudar a retirar as vendas que nos cegam para entender e compreender as diversas realidades do território amazônico, na produção ou não de saúde. Não escutei nada. E como mais do que nunca... Não está escutando? Está ouvindo agora? Está falhando muito. Vou tentar ir para as perguntas, então. Me avisa aí quando tu estiver ouvindo. Tá ok? Jaqueline? Gente, eu vou tentar procurar aqui as perguntas para ver enquanto a Jaqueline volta. Algumas perguntas sobre as resistências. Deixa eu tentar convidar de novo a Jaqueline para ver se ela volta. Para a gente ir encerrando, né?
Então, a gente vai vivenciando as dificuldades do sinal da internet. Espera aí. Vou tentar ligar aqui para mandar para ela. Já consegui. Oi. Tá? Gente, desculpa. Eu não escutei a pergunta. A gente vai conseguir. Na verdade, eram vários comentários, né, sobre a importância do que está te falando. Uma pessoa que comentou sobre um projeto que está rolando do Marajó Vivo. Aí tem algumas perguntas que tu já comentaste um pouco, mas de repente para resgatar sobre iniciativas da universidade e também da Amanda pergunta, Amanda que trabalhava aí na UFPA de Breves. Amandinha, né? Amanda, beijo, Amanda. Ela diz assim, que a gente sabe das limitações da rede socioassistencial e da saúde no Marajó, como um todo, né? Se tu sabes como vêm sendo feitas as resistências comunitárias coletivas pela população de Breves ou do Marajó nesse cuidado. Não tem como eu não destacar, né? Eu acho muito importante a gente dar destaque à atuação da UFPA no Marajó. A gente tem que ver que se a gente está aqui hoje, né, enquanto professores, formando, sejam assistentes sociais, pedagogos, professores de letras, de matemática, ciências naturais, é justamente de uma demanda, de um processo de luta feito pela população marajoara, pelos moradores de Breves, e que a gente está aqui fazendo essa função que a gente tem. E hoje não tem como a gente dizer que o nosso campus, né, que os nossos professores vem atuando, né, de uma forma, eu digo, fortíssima, maravilhosa, no momento que a gente faz não só o ensino, mas pesquisa e extensão. E eu sou uma aluna, né, sou filha de Belém, fui formada no campus, né, de Belém, no campus de Guamá, em que a gente já vai deparando que a realidade é diferente. Enquanto a gente... E isso você deve saber, né, Crícia? Que enquanto em Belém a gente tem evento... no campus deve ter, acho que mais de 10 eventos só num dia, e que isso, né, para um aluno do Marajó não é tão comum, e a gente vai tentando, mostrando para ele, não, a gente vai fazer evento, a gente vai fazer com que você consiga participar de um evento fora, possa ter uma vida acadêmica. E a Amanda, né, digo, não só a Amanda, vou mandar um beijo também para o meu amigo, professor Eonapo, para a professora Ana, e todos os outros professores, né, que a gente está aqui também, né, trabalhando nesse processo de formação, porque até então não era possível, tem isso também, né, que isso é histórico na Amazônia, que quem quisesse se formar tinha que sair, né, de seus interiores para poder ir para Belém se formar, isso só as famílias que tiveram boas condições econômicas. E os processos de resistência são esses que a gente vai realizando. A gente está, assim, cabisbaixo, triste, né? Muitos nossos parentes e familiares estão adoecidos, ou já se foram por conta dessa pandemia, e a gente está tentando conversar com os nossos alunos, só que eles têm problema com a internet, e eu digo que é diário, né? Eu digo, até me emociona, porque a gente vai tentando, sim, fazer esse movimento de resistência. A realidade é que não é tão fácil. E ver o que está acontecendo no contexto de Breves mexe muito com a gente. E é uma questão de compromisso, e o nosso processo de resistência é isso, né? E é assim que a gente vai trabalhando, né? É super importante essas iniciativas, né? O conseguir dentro do possível, em um momento tão... Isso. E outra coisa... Na verdade, já é o cotidiano de vocês, né? Isso. E outra coisa também, Cris, eu não posso deixar de destacar os movimentos sociais, e que a gente trabalha, né, fortemente articulado com eles. A gente está
contato com a juventude da periferia, falam sobre a infância, e eu digo e outra coisa, né, que a gente viu aqui, às vezes, isso por conta desse governo que está aí, a universidade é esquecida. Esquece, eu digo, também tem o Instituto Federal do Pará, o Polo de Breves, também formando, fazendo com que esses sujeitos possam ser protagonistas de suas histórias. Não fique sempre à mercê, ou eu digo, a gente vai ver isso em realidade brevense, a gente tem uma grande população que é do trabalho informal, ou então vive somente dos benefícios sociais do governo, e aí como, né, trazer para eles, olha, bora fazer um curso de nível superior. E o desafio é esse, todo dia que a gente se coloca, da resistência, isso também tem a ver sim, com a pandemia, muitos dos nossos alunos estão entristecidos, estão preocupados, pensando se vai ter, se quando é que vai voltar ou não, se vão ter que cancelar o calendário. E eu digo, não é só o aluno, né, da capital que se preocupa com isso. Por exemplo, no campus, tomamos como decisão, não teria como fazer aulas online numa realidade como essa. Eu estou indo direto aqui na internet, né? E muitos, por exemplo, não tem nem como utilizar dados móveis, e se tiver um celular para poder fazer isso. Eu estou agora, todo dia, tentando, né, ter contato com os meus bolsistas e com os meus orientandos. Eles falam, professor, infelizmente não dá, não estou conseguindo, porque ou está com algum problema no computador, porque o computador já tem uma boa caminhada, não tem acesso a livros físicos, às vezes é a gente que tem que escanear textos para eles poderem realizar o seu estudo de uma maneira adequada. Eu digo, e a gente sabe como. Então, a pandemia, ela vem mexendo com tudo, né? Eu digo que muitas pessoas estavam contando fazer várias coisas, tem alunos se formar agora, iam terminar o TCC, e aí fica aquela dúvida, quando é que isso vai acontecer? Então, nada melhor, eu digo, eu não estou falando aqui. Tá me ouvindo, Crícia? Crícia? Tô te ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas dá para ouvir. Crícia? Eu não estou aqui falando somente de uma ideia. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Jaqueline? Oi? E eu não estou falando aqui, estou ouvindo. Eu não estou falando aqui de políticas públicas no sentido somente institucional, mas a gente está falando de vida, de afetividade. Então, a pandemia ela veio para mexer com tudo isso. E que agora a gente vai ter o quê? Que criar novas estratégias, se reinventar, criar mesmo redes de apoio, para poder lidar com tudo isso. E numa realidade como essa aqui, acaba sendo muito pesado mesmo. Nossa, Jaqueline, muito obrigada, né? Tu trouxeste muitos pontos super importantes para a gente, né, começar a pensar e se provocar, né, com todos os desafios, né? Que às vezes a gente já pensa aqui de Belém, né? De Belém a gente já vê o quanto a política pública está afastada da nossa realidade amazônica. Então, indo para o interior, né? Isso é muito maior, né? Então, eu queria te agradecer muito pelo convite, estar aqui no Desafio da Internet, né? Se tu puderes, enfim, fazer uma fala final, já estou toda ralada, depois de ter caído. Né? Quiseres encerrar, fazer uma fala, um convite final, mas quero já deixar esse super agradecimento. Né? Se eu conseguir, foi ótimo aprender. A internet já está falando de novo. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês até esse momento, até o final dessa live. Eu vou depois comentar, quem quiser dialogar posteriormente comigo, não só comigo, mas com outros professores também daqui, com os nossos bolsistas, com os nossos alunos, e que a gente vem sim, né, travando linhas de resistência contra tudo isso que está acontecendo, porque
o Marajó e a Amazônia, ela não vem sendo somente vulnerabilizada pela pandemia, ela vem sendo cada vez mais, de uma maneira muito mais forte, vulnerabilizada por uma pandemia como essa. Eu convido a todos vocês, se vocês quiserem conhecer nosso trabalho, podem visitar nossa página no Facebook, que é Programa Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade no Arquipélago do Marajó. E aí a gente pode pensar outra linha de atuação. E qual é a nossa ideia agora, né? Da gente conseguir, apesar dessas dificuldades com a internet, fazer, né, atividades online. É um desafio, um investimento que a gente vai ter que fazer agora, né? E pensar em novas estratégias e lidar mesmo com essas quedas, né? A gente vai ficar todo ralado de tanto cair, mas vai ter que falar. Então, a gente entende, muito obrigada, viu, Crícia? Eu espero ter contribuído muito aqui com vocês no canal para falar sobre isso. E qualquer outro tipo de pergunta, a gente sabe que acaba a gente deixando de falar sobre algumas coisas, né? Mas sempre estamos aí para o debate, para o diálogo e da gente poder construir. Travou de novo, Jaqueline. Aqui, tá? Voltou. Muito obrigada. Um beijão para vocês. Um beijão para vocês que ficaram até o final, as pessoas que me conhecem. Muito obrigada por ficarem aí me escutando. E obrigada, muito obrigada, viu, Crícia? Adorei o convite. Super obrigada, foi um prazer te receber aqui, né? Conversar e aprender muito contigo, né? Que não é só aquele aprendizado intelectual, é de convocação, sabe? Para se afetar por tudo isso, né? Para se engajar, né? As histórias. Muito obrigada, viu, Jaqueline? Espero que a nossa parceria continue. Obrigada também a todo mundo que participou, ficou aqui até agora. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Jaqueline. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau.